E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Hoje nós vamos trabalhar com um conceito bem legal que é o conceito de desintegração no Photoshop, ok? Eu estava fazendo aqui, mas eu fiz de uma forma bem rápida, tá? Nós vamos fazer um efeito muito melhor que esse, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiramente, né, eu preciso ter a minha imagem, certo? Vou pegar aqui um arquivo. Subir aqui. Pronto, tá aqui a imagem da modelo, ok? O primeiro de tudo, gente, a gente precisa duplicar essa camada, tá? Clica aqui, Ctrl J e pronto, já está aí a nossa imagem com sucesso. Nós devemos voltar para a camada plano de fundo, ok? Clica duas vezes sobre o cadeado, dá um ok e nós precisamos remover esse fundo, tá certo? Para quando a gente fizer a desintegração, apareceu conceitos de desintegração do fundo, né? E a gente vai preservar a modelo, tá? Mas aí nós precisamos remover ela dessa camada e deixá-la na outra camada, tá? A camada 0 a gente vai deixar só o fundo mesmo, tá? E para fazer isso é muito fácil. Nós vamos selecionar aqui a modelo, ok? Ferramenta laço poligonal é uma das minhas favoritas para isso, ok? Aí você seleciona bem tranquilamente. Pronto, fechou aqui a seleção. Botão direito, preencher, tá certo? E aqui ó, a gente vai utilizar essa opção, tá? Sensível a conteúdo. O que ele faz? Ele vai simplesmente remover a parte selecionada, né? E ao mesmo tempo preencher com o conteúdo que tem ao redor, certo? Então perceba que aqui ó, ele fez uma combinação da textura que já existia, né, na parte da modelo, né? E aqui tem alguns vestígios dela ainda, tá? Do cabelo. E aí você pode fazer a mesma coisa sem nenhum problema, pode selecionar toda essa parte do cabelo, botão direito, preencher, né, da mesma forma, e tá aí, certo? O nosso fundo já está pronto, tá bom? E agora vem a parte importante que é a nossa modelo, tá? Nesse caso, nós precisamos fazer com que ela tenha uma camada só da modelo para que a gente utilize dados, né, dessa modelo, para que ela dissolva, tá bom, gente? Então vamos lá, olha só, vai fazer o seguinte, vai selecionar a modelo, pode ser dessa forma, não tem nenhum problema, tá bom? Bem simples mesmo. Seleciona, muito bem, tá certo? Perceba que eu selecionei, né, mas com a camada de baixo ativa, tá certo? Se eu fizer isso, não vai dar certo. Então, a gente tem que prestar atenção à camada que a gente está selecionando. Nesse caso, eu vou selecionar a camada 1 e a seleção permanece, tá? Do jeito que está aqui selecionado, Ctrl J, tá certo? E aqui apareceu a camada 2, né, só da modelo, tá bom? Então, com a camada dela selecionada, certo? Com a camada dela selecionada, nós vamos aqui na opção filtro, opção dissolver, tá bom, gente? E aqui ó, a gente vai arrastar, né, a pele dela, certo? Porque isso aqui ó, é importantíssimo pra gente, tá bom? Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer o efeito do outro lado. Vou pegar esse lado aqui e vou arrastar. Lembrando que pode ser qualquer lado, tá? Não tem uma regra para isso, é qualquer lado mesmo. Aí você vai arrastando, vai distorcendo
Aí, professor, vai ficar muito feio isso aí. Não, gente, isso aqui é só pra gente ter dados, né, das cores e tudo mais, ok? Tá aí a nossa imagem, tá certo? Daí você vai criar aqui uma máscara, ok? E aí nesse caso, a gente vai aplicar aqui um balde de tinta, certo? Um balde de tinta para cor preta e aplica, tá certo? Por quê? Gente, porque é o seguinte, esse efeito, tá? Esse efeito aí de dissolver, ele é aplicado como máscara, tá bom? E o conceito de máscara é o seguinte, a cor preta, ela vai ocultar, né, informações. A cor branca, ela vai exibir as informações. Então, quando a gente for utilizar o pincel, a gente precisa ter atenção nisso aqui, tá? A gente precisa fazer essa alternância, tá? Para justamente o pincel ele trabalhar com a adição dos detalhes, né, do meu efeito lá, né, do meu filtro, né, de dissolver, tá certo? Aí nesse caso, ó, já mudei para a cor branca, ok? Aí eu venho aqui, ó, no pincel, tá certo? E aqui eu vou escolher um pincel que eu já instalei, que é o pincel de efeito dissolver, né? E aqui eu tenho vários tipos, ó, que eu baixei aqui, certo? Muito bons mesmo. Aqui eu posso escolher como é que vai ser e tal. Lembrando que quando eu seleciono um deles, ele vem com uma taxa muito alta de pixels, né? Você reduz isso aqui para 30, tá? E também você pode ir controlando o tamanho desse pincel, tá certo? Com as teclas colchete e chave, tá certo, gente? Então você aumentando e ele vai, né, deixando aí no tamanho interessante. Quando eu for clicar já com a cor branca selecionada, ele vai mostrar para mim, ó, detalhes lá do meu efeito dissolver, tá certo, gente? Então ele mostra para mim esse efeito bem interessante, tá? E para dar a sensação de que realmente ela tá tendo aí uma desintegração, a gente precisa voltar na camada dela, tá? Camada onde tem a modelo. Devemos aplicar outra máscara, tá certo? E aqui, ó, o pincel já inverte a cor preta para remover detalhes da modelo, ó. Então vou clicando, tá? O que vai aparecendo? Exatamente a camada de baixo, tá certo? E aí realmente é como se ela estivesse sendo desintegrada, tá bom? E aí você faz isso, né, várias vezes, ok? Até chegar no resultado satisfatório, tá bom, gente? Lembrando que você pode trabalhar a opacidade do pincel aqui nas propriedades, né, para deixar mais suave ou mais opaco, tá bom? Aí voltando lá para minha camada, né? Aí aqui eu inverto para cor branca. E assim vai, gente. Você vai adicionando. Ah, mas tá ficando estranho, não sei o que. Bom, aí você pode, né, trabalhar aqui o inverso, ó. E você vai removendo, tá certo? Então você vai ajustando à medida que fica interessante, tá bom? Eu vou dar mais uma desintegrada nela. E tá dando esse efeito aí muito show. Beleza, gente? Então, não tem nenhum segredo, tá? Não tem nenhum segredo aí, é bem tranquilo. Lembrando que esse pincel você pode, não só ele como os outros, você pode mudar a direção, tá? Que ele vai mudar o formato, ó. Você vai girando e ele vai modificando, ó. Tá certo? Você vai deixar da maneira mais adequada possível. Mas professor, e se eu não achar esse pincel no Photoshop? Bom, aí é muito fácil, tá? Nesse caso, você vai
pesquisar na internet, tá certo? Ó, é lá no google.com, nosso querido Google, e aí você digita pincel para Photoshop, ok? E é bem fácil instalar. E aqui ó, tem esse site que é muito bom, vou disponibilizar também lá na descrição do vídeo, tá? Esse site aqui ó, ele te dá vários tipos de pincel para você aplicar, ó. Tipo de água, neve, desintegração, né? Aqui eu acho que é nevoeiro, lightning, que é trovões, né? Então tem vários tipos, gente, né? E eu vou pegar aqui, ó, esse vidro quebrado, né? O Broken Glass Tree. Meu inglês está muito bom. E aí, ó, você vai baixar, né? Ele vai começar a baixar. Você pode abrir, não tem nenhum problema, tá bom? Ele vai vir compactado, né? Você tem que ter um WinRAR para isso, tá certo? Aí você precisa descompactar essa pasta, ok? Vou extrair aqui para a área de trabalho. Pronto, já extraí. E aqui dentro do Photoshop, ó, aqui mesmo no pincel, certo? Ó, você vai clicar aqui na setinha para baixo, vem aqui no ícone de configuração, né? E aqui ó, você vem em carregar pincéis, tá certo? Aí eu venho aqui na área de trabalho, aí tá aqui, Free Broken Glass. Gente, já instalou. Geralmente quando você instala um pincel novo, ele fica nas últimas opções, tá certo? Ó, aqui já é do efeito de vidro, tá bom? Vou botar aqui 100, pronto. Pronto, aqui ó, já é o pincel novo que eu acabei de instalar, é vidro quebrado. Aí ele já vai funcionando, ó. Vai funcionando aqui, bem interessante, tá bom? E aí, se você não estiver muito satisfeito, você vai corrigir as imperfeições, tá certo? É só trabalhar com esse jogo aqui, entre preto e branco, né? O preto ele vai removendo e o branco vai adicionando, né? Sempre nesse jeito aí. Quando você aplica a máscara, tá bom? Se você não tiver máscara, aí ele vai trabalhar como cor mesmo, tá certo? Você vai passar o pincel e vai passar o pincel na cor preta, tá? Mas como máscara, ele trabalha com adição e subtração, ok? Então é bem tranquilo, tá? Não tem nenhum mistério. Curta, compartilha, manda aí pros seus colegas, tá certo? Gente, um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!